Em todo o país, o vôlei está entre os esportes que mais se destacam. Um exemplo são as nossas seleções, que vêm conquistando prêmios e medalhas mundo afora. Em Maceió, a modalidade esportiva também tem funcionado como instrumento de inclusão de crianças. São 2 horas de aula por semana, mas essas crianças, se pudessem, passariam um dia inteiro jogando vôlei. O Wallace tem apenas 6 anos, adora futebol, mas está encantado com as aulas de vôlei. Tanto que ele pensa até em dividir a paixão pelos 2 esportes. De manhã eu vou jogar futebol e de tarde eu vou pro vôlei. As aulas fazem parte da 2ª edição do projeto Viva Vôlei, uma parceria entre a Confederação Brasileira de Vôlei e a Prefeitura de Maceió. A CEMEL entra com recursos humanos, profissionais e o local, e a CBV com os materiais esportivos, com o curso de formação dos professores e estagiários que trabalham nesse projeto, e com isso a gente atende crianças de 7 a 14 anos. Um avanço muito grande, porque elas não tinham noção de como fazer um saque, fazer um toque, e isso a gente já começa a trabalhar com elas e isso já é um diferencial na vida delas. O projeto atende cerca de 100 crianças em 4 turmas. Todas elas moram aqui na região próxima ao ginásio. E para participar do projeto, só existe uma exigência: que eles estejam matriculados em uma escola. E as aulas de vôlei estão melhorando o rendimento dos alunos nas aulas da escola. A Luciene é mãe do Wallace e da Evelyn. Ela confirma que depois que as crianças passaram a praticar o esporte, as notas deles na escola melhoraram e muito. E agora eles acordam cedo, vêm para o vôlei. Quando eles chegam em casa, pegam um caderno, vão fazer a tarefa. Então eu acho que por isso, devido a acordar cedo, ter aquele... Ficaram mais ativos. De manhã eu não fazia nada, não estudava. Agora eu venho pro vôlei, fico mais incentivada. O movimento Ciclomobilidade divulgou recentemente o resultado da primeira contagem de ciclistas em Maceió. A ideia é descobrir como esse meio de transporte é utilizado e, dessa maneira, poder cobrar do poder público maneiras dessas pessoas poderem circular com segurança na capital. Para falar um pouco mais desse assunto, a gente conversa com a Juliane Agra, representante do movimento Ciclomobilidade. Primeiro, me explique o que é a ciclomobilidade. Então, a Ciclomobilidade é uma ONG, que é a Associação de Ciclistas Urbanos de Maceió. A gente se juntou justamente para representar esses ciclistas que utilizam a bicicleta como meio de transporte na nossa cidade e que, pela, digamos assim, negligência do poder público, são invisibilizados no nosso trânsito. O movimento fraciona o uso da bicicleta, né? Me parece que vocês querem realmente se identificar com esse segmento. Vocês não utilizam a bicicleta, por exemplo, para passeios. Isso. A ideia é defender as pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Então, dessa forma, sugerindo medidas públicas para que a gente possa ter segurança. Então, a gente sim segmenta, a gente quer defender aquele ciclista que é um trabalhador que utiliza a bicicleta como meio de transporte, que está sujeito a ser atropelado nas ruas. Além disso, a contribuição que o movimento dá à cidade, né? Contribui com o mundo, por exemplo, com relação à redução da poluição do meio ambiente. Isso. A bicicleta, ela, enquanto meio de transporte, ajuda a reduzir os congestionamentos, ajuda a reduzir a poluição e ajuda a reduzir também os casos de problemas de saúde diversos na população. Então, ela traz vários benefícios e quando a gente tem um incentivo, por exemplo, com estruturas cicloviárias, a gente percebe um aumento desses usuários e, porventura, os benefícios também ficam mais óbvios. Qual o país mais preparado para esse tipo de movimento? Bem, que respeita mais esse tipo de movimento? Existe, na verdade, uma competição, mas eu diria que Dinamarca e Holanda que são os mais preparados para receber a bicicleta. Que eles têm que a gente não tem? Respeito. Tem respeito, tem estruturas cicloviárias e, queira ou não, tem uma grande adesão. Na verdade, o que as pessoas acham é que precisa ter ciclista para poder se colocar estrutura cicloviária. E, na verdade, é o contrário. Você precisa ter estrutura cicloviária para que os ciclistas apareçam, porque eles só vão aparecer quando eles se sentirem seguros para circular.
Então, nesses países, eles têm uma boa estrutura, então tem uma grande adesão das pessoas a esse meio de transporte. Os locais recebem muito bem, então tem disponibilidade de bicicletários, tem disponibilidade de vestiários, as estações de trem sempre têm bicicletários. Então, pensa-se sempre que existe também esse modal e que ele precisa, e ele tem suas especificidades. No Brasil, essa modalidade, ou modal, não entra muito na discussão. Por exemplo, na licitação de Maceió, em algumas discussões de transporte, não havia representação, por exemplo, da ciclomobilidade. Isso. É uma questão assim... A gente percebe que o poder público, não somente em Maceió, e como em muitas outras capitais, invisibiliza a bicicleta, que a gente percebeu até pela própria contagem que a gente realizou, que é uma grande quantidade de pessoas que utilizam esse meio de transporte. Então, quando eles fazem, às vezes, um planejamento para uma obra, eles fazem um planejamento para uma construção de uma via, eles parecem que não enxergam que existem, que além do carro, propriamente dito, existe a bicicleta, existe o pedestre, existe o cadeirante. Então, eles só enxergam o carro vai passar, vai, então deixa para lá os outros. Então, o que a gente também pede é que, quando for pensar a cidade, o ciclista também tem que estar participando, não somente o ciclista, o cadeirante, o pedestre, ele tem que estar participando para dizer, olha, a gente tem uma necessidade específica que é essa. E que, às vezes, as pessoas que andam... todo mundo, ou melhor, em sua maioria, são pedestres. Em uma boa parte utiliza o carro, mas nem todo mundo utiliza a bicicleta. Então, o ciclista ele tem que estar participando porque apenas ele que está ali sentindo o que ele passa, que vai poder dizer, olha, a gente precisa realmente que seja feito dessa maneira. Qual é a influência econômica e política que tem, por exemplo, a indústria automobilística, né? Nesse conceito, ou no desenvolvimento desse conceito na sociedade? Olha, desde de muito tempo, né, as nossas cidades elas foram pensadas para o carro, e não é só porque eu gosto de andar de carro e isso é muito conveniente para mim, então eu vou criar uma cidade que seja boa para os carros, mas também porque a gente sabe que muitas dessas indústrias que produzem os carros, as empresas de ônibus, elas também são, de certa forma, financiadoras de campanhas, elas também têm interesses políticos e econômicos na criação da cidade, então as cidades elas acabam sendo pensadas para aqueles que têm mais dinheiro. Isso aí me parece que a coisa está mudando nesse país, alguma coisa, né? Por exemplo, a elite foi às ruas, se é que a gente pode chamar o movimento elitizado, ariano, que a gente percebe com clareza que foi um movimento diferente, né? E que muitas daquelas pessoas também mamaram no governo durante muito tempo, não só nesse, mas em outros, né? Mas eu vi uma situação lá em São Paulo que foi a participação de alguns políticos que não são identificados com o governo e com a esquerda e que não foram aceitos no movimento. Então, acho que isso é uma grande mudança. Por exemplo, a fiscalização do Ministério Público ao financiamento de campanha, a lei de financiamento de campanha está mudando. Isso. Veja como a história ela se repete e é importante esse movimento no país, não é? A mudança. A ciclomobilidade pode ser modificada a partir do entendimento de que o Brasil está mudando também com relação ao financiamento de campanha. É verdade. E não somente o Ministério Público, mas também, se não me engano, o Ministério das Cidades. Hoje em dia já existe uma lei que todas as vias novas construídas em qualquer lugar, elas são obrigadas a ter estrutura cicloviária, tanto é que a Josefa de Mello, quando foi construída, ela já veio com essa estrutura. Então, sim, a gente já está percebendo uma mudança no paradigma, mas essa mudança está acontecendo justamente porque existem vários grupos que trabalham o que a gente chama de cicloativismo dentro dessas instituições para que essas coisas elas sejam enxergadas. Agora, só para a gente identificar, quem são essas pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte que devem ser representadas pelo movimento? Então, a UCB, que é a União de Ciclistas do Brasil, realizou uma grande pesquisa no ano passado, que foi uma pesquisa de perfil de ciclistas. Então, ela acabou por comprovar, e 80% das pessoas que foram entrevistadas afirmaram utilizar a bicicleta como meio de transporte. Então, essa lenda de que a bicicleta é um meio de lazer, um meio de brincadeira, não é verdade. E que, além disso,
que não são os mais pobres que usam a bicicleta como meio de transporte. Se não me engano, é de 1 a 3 salários mínimos a maioria das pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte. Então realmente não é só os mais pobres. De fato, são pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte, elas estão utilizando para ir para o trabalho, para ir para fazer uma compra, enfim, nas suas conveniências do dia a dia. Então, na verdade, engloba todo mundo, certo? Eu com certeza não me encaixo nos mais pobres, mas eu optei pela bicicleta como meio de transporte porque eu percebi que era muito mais conveniente para mim, me fazia muito bem a minha saúde e é muito mais barato do que pagar um ônibus que, aliás, hoje em dia está muito caro. E que, assim, eu comecei a perceber que parada no trânsito eu perdia muito tempo, eu me desgastava muito e na bicicleta não. Eu seguia em frente, os carros ficavam lá parados, eu vou me embora todo dia. Uhum. Agora, você tem também que enfrentar os perigos do trânsito, já que a gente não tem uma cidade preparada para isso. Vocês estão lutando exatamente para superar todos esses medos, porque é preciso ter experiência, não é qualquer um que pega uma bicicleta e vai enfrentar o trânsito. Não é? É preciso superar primeiro o medo, apostar naquilo que você acredita que melhora a saúde, é mais rápido, não polui o meio ambiente, enfim, você tem vários conceitos para que você tenha coragem de enfrentar esse trânsito que ele é realmente contra o ciclista. Isso. Se não é contra, ele não é favorável ao ciclista. É verdade. Primeiramente, a gente precisa que os motoristas, de uma forma geral, compreendam que a bicicleta ela é um veículo, ela está entendida no nosso Código de Trânsito desde muito antigamente, que ela é um meio de transporte, ela é um veículo, ela tem o direito de estar na via e o motorista ele tem a obrigação de estar, de reduzir a velocidade quando se aproxima do ciclista, no máximo a 30 km por hora e deixar uma distância de 1,5 m quando for fazer a ultrapassagem. De uma forma mais fácil, não sei quanto é que é 1,5 m, muda-se de faixa para ultrapassar. É a forma mais fácil de você realizar uma ultrapassagem de um ciclista de forma segura. Então, o Código de Trânsito ele já entende a bicicleta como meio de transporte e ele já entende que ela precisa de algumas especificidades a termos de segurança. O que falta é o motorista que está no seu carro, ou o motorista de ônibus, ou o motorista de táxi, entender que ele tem, sim, a obrigação de respeitar e o ciclista ele não deve, ele não tem uma obrigação, porque parece que eles acham que a gente tem uma obrigação moral de dar passagem, de ir para a sarjeta, arriscar a nossa vida, arriscar que a gente seja atropelado para que ele possa passar, como se ele fosse o dono da via e a gente fosse um intruso. Mais respeito, né? Isso. Pela boa convivência. Né? Para aqueles que têm medo, aqui em Maceió, assim como em várias capitais do Brasil, existe uma ONG que se chama Bike Anjo, que inclusive é parceira da ciclomobilidade, que aquelas pessoas que têm medo ou que não sabem andar de bicicleta, têm medo do trânsito, não sabem como é que faz para ir para o trabalho, essas pessoas ajudam gratuitamente quem precisa dessa ajuda. Então, basta entrar no site do Bike Anjo e pedir uma ajuda. Qual é? bikeanjo.org. Muito fácil de achar. E pedir uma ajuda lá, dizer o seu endereço, a pessoa vai na sua casa, conversa com você. São pessoas super gente boas, inclusive eu participo. Então, essas pessoas podem pedir ajuda e, enfim, mudar o estilo de vida. Conversamos com a Juliana Agra, representante do movimento Ciclomobilidade. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente volta às 11h30 da manhã. Lembrando que às 7 da noite tem reprise. Até lá.